Lucas capítulo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Capítulo 17 de Lucas. Eu farei questão de ler a partir do versículo 20 em diante, ok? Diz assim a palavra do Senhor: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está aonde? Entre vós. A seguir, se dirigiu aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo lá está. Não vades e nem os sigais. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente e brilha na outra extremidade do céu, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Do mesmo modo como foi nos dias de quem? Noé, também será os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a quantos? A todos. O mesmo aconteceu nos dias de quem? De Ló. Comiam, bebiam, se compravam, vendiam, plantavam, consumiam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu toda a cidade. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado da casa e tiver seus bens dentro dela, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos de quem? Da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perderá, e quem perdê-la, a salvará. Eu vos digo que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tirado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tirada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tirado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: quando será isto, Senhor? E ele respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Pare nesse instante, reverência no lugar. Eu sinto que meu Deus quer falar. Fique bem atento e comece a orar, pois Deus em nosso meio quer falar. Canta comigo lá. Deus tem uma palavra para você.
pra você, Deus, pra você, Deus tem uma palavra pra você. Queridos, eu peço nessa noite que a sua atenção seja dobrada, porque o assunto que eu vou tratar nessa noite com vocês é um assunto um tanto quanto esquecido pela igreja, um assunto esquecido pelos pregadores, é um assunto que não dá muito ibope, talvez não faça a igreja entrar no êxtase glorificando, mas eu tenho certeza que é um assunto que fará a tua alma entender e se alimentar. Porque nessa noite eu quero pregar sobre sinais da volta de Cristo. O texto que foi lido por nós outros nesta noite, como sempre, é a resposta de Jesus à interrogação dos fariseus. O texto diz que os fariseus se aproximam de Jesus e faz uma pergunta a ele concernente o reino de Deus, concernente a volta de Deus, concernente ao estabelecimento do reino de Deus, e que só acontecerá com o advento do Messias, com a volta de Jesus. Jesus começa a dar aos fariseus uma explicação. Jesus vai dizer para eles que se eles permanecessem naquela expectativa a respeito do reino de Deus como sendo alguma coisa visível, alguma coisa palpável, alguma coisa que estivesse dentro do controle do ser humano, mais uma vez eles haveriam de ficar frustrados. Jesus está dizendo para ele: o reino de Deus está todo o tempo no meio de vocês, e vocês, por esperarem alguma coisa que seja palpável, visível, manuseável, vocês não estão conseguindo compreender esse negócio, vocês não estão entendendo este negócio. Jesus vai dizer para eles que o reino de Deus sempre esteve ali, porque foi esta a função de Jesus: vir à terra para estabelecer o reino de Deus no meio do povo judeu. Mas João vai dizer que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filho de Deus, ou de fazer parte do reino de Deus. A conversa entre Jesus e os fariseus acabou ali. Jesus não queria dar mais explicações aos fariseus, porque na verdade os fariseus, os religiosos, eles só queriam uma explicação que tivesse dentro dos seus conceitos, ou daquilo que agradassem a eles. Como Jesus não veio para agradá-los e nunca agradou-los, ao contrário, Jesus muitas vezes agiu de forma dura e severa contra eles. Eles não conseguiram compreender essa verdade. Então o texto diz que Jesus vira para os discípulos, e já não está mais falando, pastor Ricardo, com os fariseus. Jesus agora está falando com os discípulos, e aos discípulos Jesus sempre deu e sempre faz questão de dar explicações. O texto vai nos dizer, se puder levantar o retorno para mim só um bocadinho. O texto vai nos dizer em Mateus capítulo 24, que Jesus havia falado com os seus discípulos a respeito da volta dele,
de sinais que antecederiam a sua vinda e do fim do mundo. Os discípulos ficaram turbados, porque Jesus não havia dado detalhes. Mas quando ele sai do templo e chega no Monte das Oliveiras, capítulo 24 de Mateus, Jesus, percebendo que seus discípulos estavam com a mente turbada e sem compreender, Jesus então vai discorrer a respeito do que ele havia dito e vai dar aos seus discípulos detalhes como nunca tinha dado antes. Jesus vai mencionar que a vinda dele, que não era para eles ficarem desesperados, que se alguém tentasse enganá-lo, dissesse: ali está o reino de Deus, é ali que está o reino de Deus, é ali que está o reino de Deus, que eles não se movessem para lugar nenhum, porque o reino de Deus não viria com visível aparência, mas o reino de Deus haveria sinais que antecederiam a volta de Jesus e o reino de Deus. Aqui no capítulo de número 17 do livro de Lucas, Jesus mencionará aos seus discípulos algo que eu fiquei impactado quando eu mergulhei dentro disso para entender. Há um ditado popular que tem algumas coisas que, se passarem, não voltam nunca mais. Alguém diz: uma oportunidade perdida não volta mais, uma flecha lançada, e há quem diga que um tempo passado não volta nunca mais. Mas um dos sinais que antecedem a volta de Jesus é exatamente esse: 2 tempos passados. Quanto eu falei? 2 tempos passados, ou 2 momentos da história passada, voltaria novamente, e seria algo claro, público e notório à vista de quem quisesse, ou de quem tenha o desejo de entender a respeito disso. Primeira coisa que ele vai mencionar é que a volta dele será semelhante ao tempo de Noé. E segundo, ele vai dizer ao tempo de Ló. Para eu entender melhor o que Jesus quer dizer, eu preciso compreender 2 coisas. Primeiro, eu preciso compreender Noé, preciso compreender Ló, e preciso compreender o tempo em que eles viveram, o que eram os fatos históricos do tempo desses 2 homens. E são exatamente os fatos históricos desses 2 homens que levou Deus a destruir a terra e destruir a humanidade, destruir uma cidade e destruir uma terra inteira. No primeiro momento, a Bíblia diz que o mundo inteiro foi destruído, onde só restou Noé, seus filhos, suas noras, sua esposa, e foi poupado um casal de cada animal puro e 4 animais impuros, algumas quantidades maiores de animais impuros. 8 almas se salvaram no tempo de Noé. Mas aí Deus disse: o meu tempo será como no tempo de Noé. E aí eu fui pesquisar qual foi o real motivo pelo qual Deus destruiu a humanidade. E a Bíblia vai me dizer que a corrupção do gênero humano. O tempo de Noé, apesar de ser os primórdios ou o princípio, a corrupção era tão grande, tão terrível, tão tremenda, que a Bíblia diz que os pecados daquela geração subiu do primeiro, segundo, terceiro céu e chegou até o trono de Deus. E o texto diz mais: chegou até as narinas de Deus. E aquilo chegou de uma forma muito horrível, a ponto do texto dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. O pecado da humanidade, a corrupção que imperava naquele tempo, foi tão terrível
que ninguém confiava em ninguém. A corrupção foi tão terrível que as pessoas começaram a viver de uma forma tão dissoluta, de uma forma tão desviada, de uma forma tão terrível, que as ações dos seres humanos passou a cheirar mal diante das narinas de Deus. E Deus se irou com a humanidade de uma forma tamanha. Mas o texto sagrado diz que Deus olha, e olhando Deus para a humanidade, Deus percebe que tem alguém em que Ele possa confiar, tem alguém com quem Ele possa contar. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite. A corrupção não é diferente. A gente olha para um lado e não tem em quem nós confiarmos, olhamos para o outro, é corrupção da política, olhamos, é corrupção até mesmo dentro da igreja, sabe, querido? Mas será que nessa noite, Deus olhando para a terra, será que tem alguém em quem Ele pode confiar nesta noite, nesta igreja? Será que alguém com quem Deus diz, a corrupção está grande, mas eu posso contar com ela, eu posso contar com ele? Deus olhou para Noé, e olhando para Noé, Deus disse: eu posso contar com esse moço. Isso vale para aqui, queridos. Talvez você esteja pensando que eu estou dizendo que Noé era alguém que não tinha pecado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Só teve um que passou por essa terra e não pecou. Como é que é o nome dele mesmo? Somente esse, a Bíblia diz, nele não foi achado nenhum pecado. Noé era um homem de fato falho, pecador. Mas Deus olhou para Noé, e Deus percebeu que se ele trabalhasse na vida daquele homem, só um bocadinho, o pecador seria redimido, e aquele homem poderia se tornar um instrumento na mão de Deus para a construção da arca, para a salvação e preservação da espécie humana e de alguns animais. Segundo tempo em que a Bíblia menciona que voltaria, é o tempo de Ló. E sabe, queridos, para eu entender melhor, eu fui dar uma estudadazinha na vida desse moço. Fui com a minha mente lá rodar um pouco e descobri quem era Ló. Ló era um órfão. Ló não tinha pai. Ló foi alguém quem Abraão levou a tiracolo, colocou na sacolinha e disse: embora comigo, filho, visto que você não tem pai. No momento em que Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela, não leva nada nem ninguém. Mas Abraão teve pena de Ló, e Abraão levou Ló consigo, e comete um grande erro. Porque é como no tempo de Ló. A volta de Jesus será como no tempo de Ló. Como? Vamos estudar Ló um bocadinho. Ló vem. O texto sagrado diz que na primeira parada de Abraão, na primeira parada de Abraão, que ainda era Abraão, entre Ai e Betel, Deus havia falado com Abraão tudo que ele faria na vida de Abraão. Deus havia dito e feito promessas para Abraão que se estendem até os dias de hoje e que alcança muitas vidas, inclusive a minha e a sua. Como? Quando Abraão obedece à voz de Deus, Deus disse a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é para a tua vida? É para a tua vida? Deus disse para ele, por causa da sua obediência, eu decidi abençoar todas as famílias da terra. E Ló viu tudo isso. Ló viu Deus dizer a Abraão: eu vou te multiplicar. Ló viu Deus dizer a Abraão: eu engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. O que é que Ló viu demais? Talvez isso não seja demais para você,
mas só pelo fato de saber que tem alguém que de fato tem comunhão com Deus e que conversa com Deus e que está do meu lado. Oh, que coisa gostosa! Olhe para aqui, queridos. A comunhão entre Deus e Abraão foi tão grande que Abraão foi chamado de amigo de quem? De Deus. E sabe uma coisa que eu digo? É bom ser amigo de quem é amigo de Deus. É bom ser amigo de quem é amigo de Deus. Tem uma pessoa que me disse: Deus é meu pai. Eu disse: legal, teu pai é meu amigo. É bom ser amigo de quem era amigo de Deus. Só que Ló, quando Abraão chega entre Ai e Betel, o texto sagrado diz que a primeira coisa que Abraão vai fazer é construir um altar e prestar ao Deus que ele acabara de conhecer um culto de gratidão. Dizer a Deus: Deus, eu passei a te conhecer agora, porque antes de te conhecer o Senhor sabe quem eu era. Eu era filho de um construtor de imagens de escultura. Eu me prostrava diante das imagens de escultura para fazer as minhas petições, as minhas rezas. Eu estava lá, e foi de lá que o Senhor me escolheu, foi de lá que o Senhor me chamou. Não que Abraão não tivesse pecado, mas é porque Deus viu que, a despeito dos pecados de Abraão, Deus podia contar com ele para escrever uma nova história. Deixa eu saber nessa noite, com quem Deus pode contar nessa noite? Levante a mão para o céu nessa noite. Diga: eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo. Eu estou aqui nesta noite. Pode contar comigo. Então, e esse cara vê Abraão fazendo o altar e prestando a Deus um culto. Todos os lugares onde Abraão parava, escuta, deixa o zap para depois, escuta a palavra de Deus. Abraão tinha o costume de prestar culto a Deus a todo tempo e construir altares para Deus. Ló, nada. Mas sabe o que é engraçado? Olhe para aqui nessa noite. O texto diz que lá na frente vai ter briga entre os pastores de Ló, os pastores de ovelha, e os pastores de quem? De Abraão. Porque os dois enriqueceram de uma forma extraordinária. Quem é Ló? Ló é aqueles que só estão servindo a Deus por aquilo que Deus pode fazer. Ló representa aqueles que só buscam a Deus pelos benefícios que podem ter do ponto de vista financeiro. E como está cheio nos nossos dias. Me desculpa, tem igrejas, e eu tenho que dizer isso, eu não posso. Vou para esse lado em casa, eu estou em casa. Tem igrejas que o chamamento é esse: venha pobre, você vai ficar. É assim. Faça a campanha tal que você vai prosperar. Só fala em dinheiro, só gira em torno de dinheiro. E a Bíblia diz que aqueles que esperam em Deus somente nas coisas dessa vida são os maiores dos miseráveis. O chamamento chega a me dar vergonha. O cara passa uma BMW girando, lá vai a BMW girando. Daqui a pouco o cara sai da BMW, vem uma casarão com piscina, num condomínio. Depois sai dali, vem uma grande empresa e um bocado de Ló vai atrás disso. Sabe por quê? Porque não amam a Deus na sua plenitude, amam aquilo que Deus pode fazer. Jesus disse: será como nos dias de Ló. Será como nos dias de Ló. Há um pastor conhecido que ele chama essa igreja de igreja miserável. E uma igreja miserável, o que é que ela vai gerar? Filhos miseráveis, membros miseráveis. Me desculpa, ele quase acertou. Não é miserável,
é mais do que miserável, disse o apóstolo Paulo. Os que esperam em Deus somente nas coisas deste mundo são os maiores dos miseráveis. Quem é Ló? Olha para aqui. Quando há essa confusão e essa contenda, é um cara que nunca você vai ver Ló. Olha para aqui. Nunca você vai ver Ló prosperando. Você vai ver Ló tendo gado, tendo pastores, tendo ovelha, tendo rebanho. Você vai ver um cara enriquecido. Mas o texto bíblico não vai mostrar, nunca vai mostrar Ló fazendo um altar e dizendo: graças te dou, Senhor, porque eu era um órfão quando eu estava em Ur dos Caldeus. Eu era um órfão, eu não tinha nada quando eu estava lá. E hoje eu vim, estou colado com Abraão, e estou sendo abençoado, porque o Senhor disse que em Abraão o Senhor abençoaria todo mundo. Eu estou colado. O cara não levanta um altar. O cara não levanta um altar para Deus, não faz uma oração. Aí Abraão chega, vai para cima do monte com ele e diz: Ló, está tendo briga, Ló. Está tendo confusão entre os meus pastores e os seus. Está tendo confusão, cara. E aí não dá para ter confusão. Escolhe aí para onde você quer ir, direita ou esquerda. Onde é que você quer ir? Para a direita ou para a esquerda, rapaz? Não, eu estou lhe dando a prerrogativa. Escolha que você escolher, eu escolho do outro lado. Igreja, Ló olha para Abraão, olha para a melhor parte, para as campinas. Diz que as campinas que Ló escolheu era como o Éden. E ele deixa para Abraão, sabe o que? O deserto. Quem é Ló? Ló é alguém ingrato. Ló é alguém ingrato, que podia dizer: Abraão, meu pai, eu não era nada nem ninguém. Eu já disse isso aqui uma vez, uma não, duas, três, sei lá quantas. Confusão, problemas, contendas existem para quê? Serem resolvidas. Já disse isso, para serem resolvidas. O grande problema é que Ló não quer resolver contenda. Ló quer ser abençoado. Ló quer ir embora. E olha para aqui, querido, quem vai embora levando problema, em problema, leva consigo o problema. Não adianta. Tem alguém que diz: o tempo vai fazer eu esquecer. Nada. O tempo não faz ninguém esquecer nada. O tempo vai apagar da memória. Que é isso? O tempo não apaga. Quem apaga da memória é a amnésia. E a amnésia é problemas que dá mental. Você só vai esquecer se tiver amnésia. Nada disso. Até porque perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu só esqueço de uma coisa. Eu posso até ficar lá guardadinho, mas aí a memória RAM vem, pam! E aí eu me lembro, né? Através de insights e outras coisas mais. Não lembrei. Aí sinto uma dor daquilo. Cara, o que é que tinha que ser feito ali? Ô Abraão, meu pai, eu sou muito grato ao Senhor, e do Senhor não saio mais não. Vamos fazer o seguinte: vamos despedir os dois que estão brigando. Os dois que estão brigando vai ser despedido, mas eu e o Senhor estou colado no lar. Mas Ló é a geração de hoje. É a geração que, uma vez estando abençoadas, elas vão embora. É uma geração ingrata. É uma geração que não reconhece os feitos do passado. É uma geração que tem facilidade de reconhecer quem era e onde chegou. Tem dificuldade de reconhecer a ajuda de outras pessoas. É uma geração que é mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. É uma geração, queridos, que não tem amor para com as pessoas. É uma geração que por qualquer coisa estão abandonando a Deus. É uma geração mim. É isso que eu estou dizendo. Geração mim. É uma geração que quer ser visitada, mas não visita. É uma geração que quer ser acolhida, mas não
não acolhe. É uma geração que quer que alguém dê uma ligação, mas não liga para ninguém. É uma geração que só quer venha a nós e o vosso reino nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que com a medida que você medir, você será medido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Se não tem ninguém lhe visitando, não tem ninguém lhe procurando, você está vivendo Getsemane. E Getsemane é você e Deus, Deus e você, e pronto, acabou. Acabou. Nossa, geração que por qualquer coisa está abandonando a igreja. Qualquer coisa está abandonando os caminhos do Senhor. Geração que não aceita ser chamada a atenção. Parece que estou vendo Ló olhando para Abraão dizendo: está me chamando a atenção. Está me chamando a atenção por causa dos pastores. Pronto, vou para o lado direito. Você fica no lado esquerdo, mas vou para o melhor lugar. Só que olhe para aqui, queridos. As campinas se tornaram em deserto, e o deserto se tornou em manancial. Sabe por quê? Qual é o valor das campinas sem a presença de Deus? Qual é o valor? Sabe, igreja, eu cheguei a uma conclusão de que até mesmo o céu não tem valor se Jesus lá não estiver. Vem comigo. Fomos arrebatados, transladados, corpo glorificado. Automaticamente aportamos em uma rua toda de ouro, muros de cristais de jaspis, rios que correm como cristal e que saem de um trono, flores que não murcham. Seja sincero comigo nessa noite. Qual é a primeira pessoa que você quer ver no céu? Aí você está andando pelas ruas de ouro e você diz assim: anjo, cadê Jesus? E o anjo vai dizer para você: Jesus? Que Jesus? Jesus Cristo de Nazaré. Anjo vai dizer: Nazaré é lá embaixo. Aqui não tem Nazaré. Aqui não tem nem Nazaré e nem Jesus. Eu lhe pergunto: qual é o valor do céu? Qual é o valor do céu? Sabe o que vai acontecer com você? Uma coisa chamada frustração. Sabe por quê, queridos? Porque o céu não tem valor se Jesus não estiver lá. Existem algumas pessoas, pastor Ricardo, que eu quero ver. Rapaz, eu tenho um cara que eu quero encontrar. Diz a história que ele é baixinho, 1,40 m, careca. O abençoado é careca. 1,40 m. Foi ele que, fazendo a citação do Antigo Testamento, disse: o justo viverá pela fé. Sabe de que eu estou falando? Daquele camarada que diz: eu sei ter e eu sei não ter. Eu sei viver na abundância e sei passar por escassez, porque em tudo eu estou instruído. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou falando, sabe de quem? Daquele que é inspirado pelo Espírito Santo disse: o bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não estou conseguindo fazer. O mal que eu sei que eu não devo, isso eu faço. Vou perecer, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe de que eu estou falando, querido? Aquele que disse: quem me separará do amor de Cristo? Altura, profundidade, presente, passado, por vir. Aleluia. Nenhuma dessas criaturas
poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Sabe de que eu estou falando? Daquele que disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pôs glória pelos séculos dos séculos. Eu estou falando do meu irmão Paulo. Eu quero ver esse camarada. Mas se eu chegar no céu e eu tiver a surpresa do anjo me dizer: Paulo não conseguiu chegar aqui, eu não ficaria decepcionado e desapontado. Por quê? Porque Apocalipse vai me dizer uma coisa interessante. João tem uma visão de Apocalipse de um livro, e o livro que João tem a visão, pastor Ricardo, estava selado por dentro e por fora. João disse que ao olhar para aquele livro, e eu acredito que a curiosidade bateu em João. E João disse: o que está escrito? O que será que está escrito dentro desse livro? E o anjo olha para João e diz: não tem homem nenhum que possa abrir. João disse: então chorei. Mas eu quero com vocês só pensar um bocadinho. João era judeu, agora convertido ao cristianismo. E João tinha algumas pessoas que foram um exemplo. E eu estou pensando aqui nos meus parafusos aqui, João dizendo: peraí, mas Moisés foi o nosso legislador. Moisés, será que ele pode abrir o livro? O anjo disse: poxa, Moisés foi uma grande bênção nas mãos de Deus, mas cometeu pecado, não pode abrir o livro. Se Moisés não pode, então Davi pode. Davi foi o grande rei. A cidade que Davi viveu era conhecida como a cidade do grande rei, como referência a ele. Ele pode. O anjo disse: poxa, Davi foi de fato o grande rei, mas não pode, porque cometeu pecado. Salomão, esse não pode. Alguns dos profetas não pode abrir o livro. João disse: então eu chorei. Chorei bastante porque talvez João, por favor, me entenda. Talvez João se decepcionou naquele momento. Porque João descobriu, sabe o que? Que os seus líderes, que os seus heróis, apesar de terem marcado a sua geração, mas ainda assim não eram dignos de abrir o livro. Quando de repente o anjo olha para João e diz para ele: não chore, não chore. Posso encenar? O anjo olha para ele e diz assim: rapaz, não chore não, porque apesar dos seus heróis não conseguirem abrir o livro, porque todos pecaram, mas existem um que é capaz não só de desatar os selos, mas também de abrir o livro, rapaz. Ele olha, chega para junto e diz: quem é esse? Aí o anjo começa a falar em enigma. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o filho de Davi. Aleluia. Ele é Jesus, que morreu sem ter pecado nenhum, mas que no terceiro dia a morte não conseguiu prendê-lo naquela tumba, e ele ressuscitou. E está nesta noite aqui, está nesta noite aí, está nesta noite nesta igreja, está convertendo vida, convencendo vida, curando feridas, levantando paralítico, fazendo cego enxergar, mas sobretudo salvando pecadores, tirando as mãos do diabo e levando para o reino dos céus. Aleluia. Oh, Rabacandarabashoramanai. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Olha ele aí, olha ele aqui. Oh meu Deus. Andarai choramanda como mandaia serebecandarábia. Ele está aqui nessa noite, nessa igreja. Ele é digno de receber a minha, a sua, a nossa adoração, porque Ele é Deus. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele é Deus. Ele venceu. Ele venceu. Aleluia. Quem está afastado precisa voltar para Jesus. A maior estratégia que o diabo inventou nos últimos tempos é fazer o cidadão, a cidadã, viver afastado dentro da igreja. Esses dias, filma isso, querido, que eu vou dizer. O grande desafio da igreja, eu estava conversando isso contigo, você se lembra? Do século 21 é cristianizar os cristãos. Não entendi, pastor. Pastor Ricardo, eu lhe disse um dia para o senhor: nós somos pastores na pior geração. Mas a pior geração não foi aquela que os caras botavam o povo nos leões, nas arenas. Não, aquela não foi a pior geração não, pastor. Porque aquela geração, o povo morria com prazer de estar morrendo por causa do nome de Jesus. As pessoas viam quando o Império Romano colocava filhos e mães e o marido sentado, dizendo: nega Jesus e eu não vou abrir as arenas para o leão comer a sua esposa e o seu filho. E muitas vezes o marido tremendo, dizia: Deus, me permita negar o Senhor somente uma vez. Quando de repente ele ouvia a voz que vinha da arena, era da sua esposa e do seu filho, dizendo: meu filho, meu esposo, não faça esta besteira. Não negue a Jesus, porque agora somos nós, daqui a pouco é você, e daqui a pouco nós estaremos juntos com Jesus lá nos céus. Mas não nega Jesus. Não nega. Não nega. Geração que estava disposta a entregar a sua vida por causa do reino de Deus. Hoje somos uma geração mimimi. E não tem nada a ver com Yasmin, viu? Nada com ela. Mimimi. Uma geração que queremos ser bajulados. Uma geração infantilizada. E o desafio que nós temos é de cristianizar cristãos. Como é que é isso? Fazer os cristãos voltarem a entender os princípios do cristianismo. E entender que você não foi chamado para ser amado. Você foi chamado para amar. Você não foi chamado para ser bajulado. E muito menos para bajular ninguém. Nós somos uma geração de bajuladores. Mas eu não posso também, querido, me esquecer que a geração de Ló, o tempo de Ló, eu vou falar é forte, mas me desculpe, eu não estou aqui para menosprezar ninguém, porque se tem um camarada que respeita a religião dos outros, se tem um camarada que respeita as escolhas dos outros, esse sou eu. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Mas no tempo de Ló, quando ele saiu, porque a história de Ló é dividida em duas partes. Quantas eu falei? A primeira parte é Ló junto com Abraão, e a segunda parte é Ló sem Abraão. É dividida nisso, pastor. E Ló com Abraão não orava, não levantava altar, não prestava culto, mas era abençoado. Era abençoado, prosperou.
E a segunda parte é Ló sem Abraão. E o que é que aconteceu com ele? Só fez perder. Perder, perder, perder. Foi brigar com os reis. Abraão teve que ter misericórdia, reunir uma turma para ir buscar ele. Mas quem disse que ele voltou? Era uma geração irreconciliável. Ló representa a geração de hoje. Irreconciliável. Poxa, já tem umas vezes que tem um problema com alguém e que eu sento, meu pastor Ricardo, que eu sento, missionária, com a pessoa para conversar o problema. Porque problemas existem para quê, igreja? Poxa, a pessoa diz: quero sua bênção, que eu não vou ficar mais aqui. Vai embora! Vai, não deveria nem estar aqui, vai embora! Poxa, não sabe chegar e dizer: eu errei, ou você errou, vamos ver quem errou, para a gente ajeitar e continuar marchando até a volta de Jesus. Tudo eu vou daqui para ali. Não penso um minuto, não penso um segundo que a bênção está abençoado. Na hora, se estiver debaixo da bênção, na hora, vai para o reino de Deus, está abençoado. Mas aprende uma coisa, rapaz. Eu estou mandando daqui para lá um problema. Problemas existem para serem resolvidos. Nunca vão crescer. Sabe por quê? Porque problema vai encontrar em qualquer lugar. Se você está em busca de uma igreja perfeita, faz o seguinte, ó, desce aqui, olha para ele, desce aqui, vai descendo, vai andando até o dia de Jesus voltar. Porque a igreja perfeita só vai acontecer lá no céu. Porque aqui na terra nós somos formados por uma geração de pessoas imperfeitas, e um vai sendo usado por Deus para aperfeiçoar o outro. É isso mesmo. Você não tem paciência? Não te preocupa. Deus vai colocar do teu lado um irmãozinho. Oh meu Deus, Deus vai colocar do teu lado um irmãozinho que vai encher o seu saco para poder Deus trabalhar essa parte de paciência em você. E é assim. Bem-vindo à igreja de Deus. Bem-vindo ao reino de Deus, que é invisível, mas formado por pessoas visíveis e cheias de problemas. Quanto mais eu peço paciência, mais vem tribulação. Você não está entendendo. Deus está testando a sua paciência e a minha também. Gente, posso pensar uma coisa aqui? E aqui é pensamento meu. Posso pensar? O camarada sai, começa a perder. Chega lá na Sodoma. Quando esse camarada chega em Sodoma, hoje eu estou com vontade de pregar. Pode mesmo? Pode mesmo? O cara chega lá em Sodoma e alguém olha para ele, pastor, e diz assim, ó: o que aconteceu com você? Você era tão abençoado e agora está dessa forma, perdendo tudo que tem e ainda morando em Sodoma. O que foi? O que é que Ló dizia? Alguém tem que receber a culpa, pastor. De quem era a culpa? Não sabe não? A culpa não. Ele vai dizer que a culpa é dele? Duvido. Ele vai dizer: sabe o que foi que aconteceu? Abraão, meu pai, me levou para o cume do monte e me mandou embora. De quem é a culpa? Rapaz, esse negócio de passar a culpa para o outro vem desde o Éden. Adão cai, come da fruta, Deus vem: Adão comeu, eu, a mulher que tu me deste, mulher, eu, a serpente, e lá vai um passando a bola para o outro. E sabe o que é que Deus diz? De que é que se queixa o homem? Caramba, nós vamos amadurecer quando entendermos o seguinte: eu estou passando por isso porque a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Aprende um negócio desse. Sai da geração mimimi.
a tendência é colocarmos a culpa dos nossos insucessos em outras pessoas, em alguém. E deixa eu lhe perguntar. Não, essa vocês não sabem. Não. Essa vocês não sabem. O cara vai embora da igreja. Aí pergunto para ele: saiu por quem? De quem é a culpa? Ah, vocês sabem, né? Você, pelo amor de Deus, pare com esse negócio, faça um negócio melhor aí, tá? Ó, adote um copo que é melhor, viu? Para. Adote um copo que é melhor. Do pastor. Não é nem do diabo. Do pastor. É normal. Gente, eu sei que tem momentos que é insuportável e não dá mais para a gente continuar naquele mesmo lugar. Não estou dizendo que você não possa se mover. Não estou dizendo, e às vezes você se muda, não dá. Não é isso que eu estou dizendo. Estou lhe falando que por qualquer besteira, Ló abandona Abraão. A nossa geração abandona o outro. E agora, pode chegar pertinho aqui e filmar. E agora eu vou dizer: é onde Ló foi morar? Em quê? Sodoma. Tem tudo a ver com a palavra sodomia. E o que é que tinha em Sodoma? Sodoma era o seguinte: 2 anjos bonitos, negros, cabelos black. Tem que contextualizar que eu não sou, bem parecido comigo. Bem parecido. Chegou na cidade, entrou na casa, todo magrinho, entrou na casa de Ló. Aí a galera disse: Ló, quem é esses 2 que entraram aí? Os homens da cidade. Diz: coloca eles para fora, que a gente quer namorar com eles. Não, será como no tempo de Ló. Olha para aqui. Uma das coisas que tinha no tempo de Ló era a prática da sodomia, do ato sexual entre homens e homens, e mulher e mulher. Jesus disse: o meu tempo será como no tempo de... E isso era normal. Você não vai me dizer que Jesus vai demorar muito para voltar. Está acontecendo tudo ou não está? Não adianta. A gente pode até atrasar para a geração que vem, mas que vai acontecer, vai. Porque quem falou foi o maior dos profetas que já pisou nessa terra. Não, ele não é só profeta. Ele também é rei. Ele não é só rei e profeta. Ele é rei, profeta e sacerdote. Não, ele não é só rei, profeta e sacerdote. Ele é rei, profeta e sacerdote. E ele é o Filho de Deus. Não, ele não é só rei, profeta, sacerdote e Filho de Deus. Ele é rei, profeta, sacerdote e ele é Deus. Ele é Deus. Meu Deus. Esses 2 tempos faltam como sinais da vinda de Jesus. E aqui eu vou acabar. Porque se eu não acabar, vai ter alguém caindo da janela. Lembra de Paulo pregando? E Eutico ficou com sono e caiu da janela. Ficou de espécie e caiu, por favor. Segura um bocadinho. Sabe o que é que Tiago vai dizer? Tiago vai dizer uma coisa interessante no seu capítulo 5, no versículo 7 e 8. Ele diz: sejam pacientes, meu irmão. Olhe para aqui. Diga para seu irmão: tenha paciência. Diga: sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Diga: não fique desesperado. Diga para ele. Diga: não tenha pressa. Diga para ele nesta noite. Diga: tenha paciência, porque é só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Jesus vai voltar nas nuvens do céu, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser, assim será a vinda do Filho do Homem. Acredite você ou não, dê crédito você ou não, mas ele vai voltar. Os sinais estão apontando. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Ele virá. Ele virá. Ele virá.
Apocalipse capítulo 22, verso 12, diz: eis que eu venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ele virá, ele virá. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Antará de luz. 22:12. Ele diz: eu venho sem demora. Eu não vou demorar. Mateus 24:41 diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que ele virá. Mateus 24 é assustador. Sabe por que é assustador? Porque Jesus vai dar uma lista de sinais que antecedem a sua vinda. E quando eu olho para os sinais e eu ligo a televisão, o satélite me mostra o cumprimento do que Deus havia dito desde o século I que ia acontecer. É de assustar. É de assustar. Você sabe o que é vigiar? Vigiar tem pelo menos 3 significados. O primeiro, vigiar significa ficar esperando. Alguém espera a vinda de Jesus aí? Segundo, sabe o que é vigiar? Significa ficar em alerta ou prontidão. Terceiro, significa estar preparado. Vamos fazer uma pergunta nessa noite e eu vou acabar. Tinha tanto para te falar, mas com palavra eu não sei dizer. Diz o cancioneiro. Eu termino com uma pergunta. Se Jesus voltasse agora, quantos de nós estaríamos preparados? Quantos de nós? E aí eu não quero fazer como muitas pessoas fazem. Quantos de vocês? Não, eu estou no meio também. Quantos? Você que está em casa. Quantos de nós estaríamos preparados? A gente não sabe nem o dia. A gente não sabe a hora. Eu lhe falei de alguns sinais. Mas sabe um sinal que tem que eu não lhe disse e que esse tem me assustado? Hebreus diz o seguinte: quanto mais vocês verem que vai se aproximando o dia da volta de Jesus, ele disse: muitas pessoas deixarão de quê? Quem lembra? Deixarão de congregar. Peraí, tá aí. Quanto mais vai se aproximando o dia da vinda de Jesus, mais pessoas vão deixar de quê? Congregar. Está escrito em Hebreus. Está escrito. Mas aí por que as pessoas vão deixando de congregar? Tem 1000 motivos. Oi. Eu preciso ser sincero nessa noite. Existem muitos fatores que levam o homem a deixar de congregar. Passa para ele. Um dos fatores, olhe para aqui. Mateus capítulo 24 diz que por aumentar a iniquidade, o amor de quantos? De quantos? De muitos. Esse é um, olhe para aqui. Esse é só um. Só um. A frieza no amor, por aumento de iniquidade. Olhe para aqui. E essa iniquidade de quem é? Pode ser minha. Você olhar para mim e dizer: poxa, o pastor está em pecado.
não vou mais congregar porque o pastor vai pegar. Ei, rapaz, você é crente no pastor ou crente em Jesus Cristo? Não dá para ficar, vai-te embora. Tem outras igrejas e outros pastores que não estão em pecado. Vai-te embora, não tem problema. Chama o homem a atenção uma vez, 2 vezes, não quer ouvir, vai-te embora. Não quer mudança de vida, vai embora. Mas esse é só um dos. Mas embora do reino não. Continua no reino. Sabe o que é outro? Sabe qual é outro, queridos? Chama secularismo. Que é isso, pastor Fernando? As coisas deste mundo têm feito muita gente não congregar mais. E eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de coisas, por exemplo, o camarada começa a fazer faculdade, não congrega mais. A semana inteira ele está na faculdade. Domingo ele vai estudar e não congrega mais. Quanto mais vocês verem que vão se aproximando do dia, ele não sabe que tem uma palavra dizendo para ele ou para ela: vai deixando de congregar. Sabe, outros queridos, às vezes o trabalho faz isso com a gente. A gente deixa de congregar porque a gente, e tem, olhe para aqui, é um extremo terrível. Tem gente que não tem trabalho e não congrega porque não tem trabalho. Já outro diz que tem trabalho, porque não congrega. É assim, a vida é assim. E aí eu quero só lhe dizer uma outra coisa, queridos. Não permita que isso aconteça. Não deixe de congregar, porque você não sabe, essa palavra que está sendo ministrada hoje, ela pode não estar agradável aos seus ouvidos, mas está trazendo alimento para a sua alma. E a Bíblia diz: ouvir e a vossa alma viverá. Sabe por que isso acontece? E o pior de tudo é que Deus, pastor Fernando até pode ser, pastor Fernando pode ser, mas Deus não é. E o que é que Deus não é? Otário. Ele não é otário. Ele vai olhar e você vai dizer o seguinte: eu não estou indo por causa da minha faculdade. E Deus está dizendo: está mentindo. Não está indo porque me colocou em segundo plano. Pegou o meu reino e colocou em segundo plano. Por causa de quê? Das demais coisas. Como se as demais coisas fossem atrair o meu reino. Está tudo errado. Bota o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está lá do céu dizendo: não estou comendo nada. Deus é assim. Deus é assim. Tem mais coisas que fazem com que a gente pare de congregar. Mas eu só queria te dizer, sabe o que, queridos? Que o não congregar mais, que o abandonar o reino, tem a ver com o versículo 32 do livro que lemos de Lucas 18. Quando Deus diz, sabe o que? Lembrai-vos de quem? Da mulher. O que é que a mulher de Ló fez? Nada demais. Indo em direção ao monte, ela deu uma parada. Mas era só uma paradinha, evangelista Reinaldo. Só era uma paradinha e uma olhadinha. Só isso. Foi o suficiente para que ela se tornasse uma estátua. Deus quer você como sal, mas não como estátua. Estátua de sal fica parada, e sal da terra é ambulante, salgando onde passa, salgando, dando gosto, dando sabor aonde passa. Estátua só presta, estátua só presta para as pessoas olharem e ficar admirando. E o sal não, ele serve para dar gosto, para dar sabor, para temperar, para não fazer putreficar aquilo que está ficando podre. Sal da terra é para isso, não é para ser espiado, observado. Lembrai-vos da mulher de Ló.
E eu termino nesta noite, não quero mais pregar não quero mais não. Eu termino nessa noite lhe dizendo, sabe o que, queridos? A volta de Jesus será um motivo de duplo sentimento. Quantos sentimentos eu falei? E duplo fala de quê? 2 sentimentos. Primeiro sentimento, sabe qual é? É o sentimento de alegria. Sabe por quê? Porque Deus vai tirar servos dessa terra que perseveraram até o fim, para morar em ruas de ouro, muro de jaspe. Mas isso não tem valor nenhum sem a presença dele, para levar pessoas desse mundo de trevas para a presença dele. Mas também eu não posso esquecer de deixar de te dizer que também será momento de tristeza para outros. Por isso o texto disse, entende o que eu estou lhe dizendo? Você sabe o que é marido separado de esposa? A volta de Jesus vai separar marido de esposa. Grava o que eu estou lhe dizendo, porque está escrito. Porque está escrito, 2 estarão numa cama, um será levado, o outro será deixado. Quem será levado? O que persevera até o fim. Quem será deixado? O que, como a mulher de Ló, está olhando para trás. Mas eu não posso também deixar de dizer que muitas vezes, pastor, isso é só para figurar o que vai e o que fica. Mas eu também não vou negar. Sabe por quê? Quando Jesus voltar, também vai ficar mulher e marido junto na cama. Vai ficar também. Vai. Não te preocupa não, irmão. Vai. Filhos que ficarão aqui, olha para aqui, adolescentes. Vocês que não obedecem a mãe e o pai de vocês, querem fazer tudo da maneira e do jeito de vocês. Acha que o pai e a mãe não sabem nada. Quando o pai e mãe diz, meu filho vai para a igreja, vai buscar a Deus, e você fala, não quero, vai ficar tranquilo, continue não querendo. A Bíblia diz que quem é sujo, suje-se mais, e quem é limpo, limpe-se mais ainda. Pode continuar, que tem feito pai e mãe sofrer e chorar. Naquele grande dia, Deus vai enxugar dos olhos da tua mãe e do teu pai todas as lágrimas, rapaz. E tu vai ficar chorando aí, não vai poder dizer que pai e mãe não avisou. Pai e mãe avisou, pai e mãe chamou. Pastor Ricardo, a responsabilidade é enorme da gente, enorme. E se eu não fizer a minha parte, Deus vai cobrar de mim. Não, que geração é essa? Onde o menino ainda de menor diz em casa o que é que tem que vestir, o que é que tem que comer, o que é que tem que fazer, para onde tem que ir, e mãe e pai baixa a cabeça. Eu não sou dessa geração. Aliás, essa geração não é nem geração da Bíblia. Não é. Onde filho diz o que quer fazer, o que tem que fazer. Geração é essa? Que a mulher diz, eu não vou para a igreja, e o marido diz, não vá, fique aí. Vamos junto, minha filha, porque quando Jesus voltar, não vai ficar um e levar um, vai subir nós dois na presença de Deus. Vamos junto, eu estou colado com você, vamos. Mas se não quiser vir aí, você não tem, mas deixar em nada dizer. Por quê? Porque é a mulher que manda em casa. Olha para aqui o que eu vou lhe dizer nessa noite. Me chame de machista se quiser. Casa que mulher manda, Deus vai embora. Quem aprendeu aí? Quem aprendeu? Quem aprendeu, não? Ouça o que eu estou lhe dizendo. Casa que mulher manda, Deus vai embora. Quem passa de 80 na paralelo, o anjo vai embora. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu o que eu estou dizendo? Não dá nem para dar um glória aí não, menina. Não dá não, de verdade é. Você entendeu o que eu estou lhe dizendo? Sei. Eu estou lhe falando que Deus estabeleceu ordem. E as ordens de Deus têm que ser cumpridas. Se eu não cumpro a ordem de Deus, Ele vai embora. E na tua casa o cabeça é teu marido. E eu sou o quê? Eu sou o pé? Pé não. Você é a coluna para andar do lado dele. Quando ele cair, você levanta. Você não é quem manda lá. Quem manda na tua casa é Deus. E se Deus manda na tua casa, tem que se obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Ah, mas as feministas dizem ao contrário, problema dela. Ah, mas os dias atuais dizem ao contrário, problema deles. Eu obedeço o que está escrito na palavra. Ou você obedece isso, ou então
adota um copo. Ou adota um copo. Ramando comanai se ramancherebe candarábia. Aleluia. Aleluia. Mas olhe para aqui também o que eu vou dizer. Eu vou entregar tudo hoje. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Se eu não tiver, Deus não vai mais me cobrar, porque eu entreguei o que Ele mandou eu falar. O meu filho, meu copo é esse aqui, viu? Meu copo é esse, viu? Muito obrigado. Deus te use, viu? Bota água pro pastor nesse negócio. Terminei dizendo, sabe o que, rapaz? Terminei dizendo, você sabe o que? Eu não posso esquecer também que tem gente que é desse jeito. Se meu marido não vai, eu também não vou. Se minha mulher não vai, eu também não vou. Olhe para aqui. Eu vou fazer de tudo para minha família estar aqui. Mas eu não nasci junto com minha mulher. A salvação é o quê? Individual. E não tem historinha. Vocês me conhecem. Mas cadê? Não veio. Não veio por quê? Não veio porque não quer vir mais. Mas eu vou continuar na presença de Deus. Não estou dizendo nada não, viu, irmão? Você não sair daqui falando. Assistir em casa. Não veio por quê? Porque o menino dormiu, mas vem quarta-feira. Mas não quer vir mais. Não quer? Eu sei aonde eu quero chegar. Jesus eu não largo por nada, nem por ninguém. Sabe o que ele disse? Que não deixar pai, quem não deixar mãe, quem não deixar trabalho, quem não deixar. E aí o texto vai dizer: quem ganhar a sua vida, quem quiser poupar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. Pronto, a minha pergunta é uma. E aí? Vai perder ou vai ganhar? Ai, presta atenção. Vai perder ou vai ganhar? O reino de Deus é diferente do reino do mundo. No reino de Deus é perder para ganhar. Sobe louvor, sobe louvor. Perder para ganhar. Perder para ganhar. Perder para ganhar. Quem quer a volta de Jesus ser arrebatado, levante a mão para o céu.